A paz do Senhor para os irmãos, aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque a Bíblia, a sua segunda língua, conforme está em João no capítulo 19, é o grego. Em cima da cruz havia uma placa dizendo Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrito em 3 idiomas, o hebraico, o grego e o latim. E o grego, que é essa língua intermediária, fez-se nela a tradução do hebraico no que chamamos de Septuaginta, ali entre o século 3 e 2, sob o comando de Ptolomeu II, querendo trazer para a Biblioteca de Alexandria tudo aquilo que existia de literatura em sua época. Foi nesse momento também, no grego koiné, em que foi escrito ali o Novo Testamento, ali no primeiro século da nossa era. Fez-se também os primeiros comentários sobre a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, com os primeiros padres da igreja, ou os pais da igreja, os padres gregos, como Tertuliano, como Clemente de Alexandria, como Orígenes, nesse idioma, e só depois é que o latim veio a ser adotado como a língua oficial da igreja, até por volta do ano de 1960, coisa de 60 anos atrás. Então esses 3 idiomas, que são considerados os idiomas sagrados, nós escolhemos o grego, porque como nós não somos judeus, e sim gentios, o gentio falava grego ali na época de Cristo, e foi pela universalização do Evangelho, para que ele fosse propagado para tudo que existia de civilização na época, é que foi escolhido o idioma grego para a disseminação das Sagradas Escrituras. Então nós utilizamos o hebraico, nós utilizamos o latim, mas o nosso foco é sempre o grego aqui nesse canal. Porque Jesus ele veio primeiramente para os judeus e veio para nós, os gentios, que não pertencemos à nação de Israel. Mas como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, pelo seu sangue, quem estava longe, agora está perto. Quem não fazia parte das promessas de Israel, hoje faz parte dessas promessas. Então, irmãos, nós temos esse intuito de fazer a leitura bíblica em classe das lições bíblicas. A revista que nós adotamos é da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e estamos agora finalizando o segundo mês do segundo trimestre de 2024. O título dessa revista é A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Estamos na lição de número 8, no dia 26 de maio de 2024. O título dessa aula é Confessando e Abandonando o Pecado. E depois dessa aula ficarão apenas 4. A 9, a 10, a 11, a 12, 13. São 5 aulas. Ficarão apenas 5, que são do dia 2 de junho, do dia 9, do dia 26, do dia 22, 9, 16, 23 e 30 de junho, o qual estaremos encerrando esse trimestre.
E nós já sabemos qual é a lição do próximo trimestre. Meses de agosto, julho, agosto e setembro. Em julho, agosto e setembro, o terceiro trimestre de 2024 vai ser estudado, ou vão ser estudados, os dois livros que recebem nomes femininos no Antigo Testamento. O livro de Ruth e o livro de Esther. O título da próxima revista é O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. Mesmo tendo duas mulheres, é claro que a Bíblia Católica vai ter ainda mais um livro com o nome de mulher, que é o livro de Judite. A Bíblia Protestante, aquela que nós utilizamos aqui nesse canal, na sequência dos livros, porque quando nós vamos estudar o Antigo Testamento, nós pegamos a Septuaginta, mas online ela está disponível apenas pela Igreja Católica. Então nós trazemos a Septuaginta do ponto de vista católico, mas para o entendimento das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, nós estamos nos pautando aí na Bíblia que a Assembleia de Deus utiliza, com os livros que são os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo, que perfazem 66 livros ao todo. Sabemos que a Igreja Católica tem 7 livros a mais, o que dá 73, porém nós não utilizamos aqui porque não existem comentários dentro da CPAD sobre esses outros 7 livros, o qual a própria Assembleia de Deus chama de livros pseudopígrafos ou deuterocanônicos. Mas voltando aqui na próxima revista, mesmo sabendo que esses dois livros, o livro de Ruth e o livro de Esther, tenham como suas protagonistas duas mulheres, duas personagens femininas, a tradição reza que foram escritos por homens. Ruth, muito provavelmente escrito pelo profeta Samuel. Percebe-se isso porque Juízes, que fala dos 12 juízes de Israel, acredita-se que foi o próprio Samuel que escreveu. Depois de Juízes vem o livro de Ruth, que mostra que no tempo dos juízes, Elimeleque saiu com Noemi, seus filhos Malom e Quilion, e foram para Belém. Então foi no tempo dos juízes. E no final de Ruth, tem uma biografia, uma árvore genealógica, mostrando desde a época de Judá, que é o filho de Jacó, passando por Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Salmon, até chegar em Boaz, Obed, Jessé e Davi. Por que terminar com Davi? Para pegar o Pentateuco, os livros de Josué e Juízes, Ruth fazer a ponte para o novo sistema governamental por o qual se passaria a nação de Israel, que seria o governo monárquico. Sai do teocrático e entra no monárquico. Então, fala-se no patriarcalismo, passa ali até chegar no primeiro rei de Israel seguindo essa linhagem. Então o livro de Ruth, assim como Juízes e provavelmente o primeiro livro de Samuel, teria sido escrito pelo próprio Samuel. E Esther, a rainha da Pérsia, quem teria escrito? Alguns acreditam que o seu parente Mardoqueu ou Mordecai, que se tornaria o primeiro-ministro ali em Esther no capítulo 10 do reino da Pérsia, sob o governo do rei Assuero ou Artaxerxes. Esse Mordecai teria sido o autor do livro de Esther. Então, embora Ruth e Esther tenham nomes femininos, Ruth teria sido escrito por Samuel e Esther teria sido escrito por Mardoqueu ou Mordecai.
os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Acredito que essa próxima revista nós não gravaremos, porque temos aí um projeto até o final do ano que vai nos consumir um certo tempo para me dedicar a um estudo que eu quero fazer, a uma prova que eu quero prestar, e por isso vamos continuar lendo a Bíblia, continuar servindo a Deus, mas a preparação das aulas, a gravação, a edição e a publicação no canal nós não vamos fazer, mesmo porque o nosso objetivo é o grego e esses dois livros eles são unicamente do Antigo Testamento. Amém? E dentro do grego nós estamos querendo aprofundar naquilo que Clemente de Alexandria fala, que o Antigo Testamento para o judeu foi a base para ele compreender o Novo Testamento, assim como para o gentio a filosofia grega, principalmente a platônica, passando pelo estoicismo, pelo epicurismo, seria a base para o entendimento do Ocidente para entender o Novo Testamento. Então nós queremos fazer esse estudo e trazer para a compreensão do Novo Testamento pelo ponto de vista do gentio, pelo ponto de vista do grego, e aí não somente fazendo a gravação da língua ou da etimologia, como já temos feito desde 2020, mas também trazendo a cultura, trazendo a época, trazendo o pensamento para a compreensão dos 27 livros do Kainé de Ateké do Novo Testamento. Amém, irmãos? A lição bíblica em classe de hoje, o qual chamaremos de lição, carinhosamente de lições bíblicas em grego, está baseada em duas passagens da Bíblia. A primeira no Antigo Testamento, no Palaia de Ateké, com a nossa tradução no grego, do Salmo 51. E a segunda parte, que já é o Kainé de Ateké, que é do Textus Receptus, é da primeira epístola de João. Porque o próprio comentarista, o pastor Uziel Gomes, ele fala que Provérbios 28, 13, que fala que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então ele fala que esse versículo não é para o judeu, mas também é para o gentio, também é para o grego. E o que corrobora isso é o que está em 1 João, no capítulo 1, ali no versículo 6 ao versículo 10, e também em 1 João, capítulo 2, versículo 1, o qual o evangelista ele traz um jogo de palavras, que esta é a mensagem o qual nós ouvimos e vos anunciamos. E depois ele fala: filhinhos, isso eu vos escrevo. Então nesse jogo de palavras ele fala: se é isso, acontece isso. É um desafio lógico, né? Assim como é lógica aristotélica, assim como existe todo o estudo que nós já fizemos dentro da própria filosofia, com as premissas: se A é B, logo é C. E é isso que João ele vai trazer ali em 1 João, no capítulo 1, dizendo: se existe essa condição, logo chegaremos a essa conclusão. Mas voltando aqui, Salmo 51, são 12 versículos, e 1 João, se eu não me engano, são 3 ou 4 versículos, mas eu quero fazer a leitura completa com vocês. Salmo 51 está na Palaia de Ateké, está na Bíblia hebraica, ali no livro de Terrilim, que é o Salmo, o livro dos Cânticos, dentro da parte dos Ketuvim, que são os escritos. Nós sabemos que a Bíblia hebraica ela é dividida na Torá, que são os 5 primeiros livros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem o livro dos Nevim, que são os profetas, os primeiros profetas, Rishonim, Nevim,
Josué, Juízes, Samuel, e os Aharonim Nevim, que são os livros sacerdotais, os livros aarônicos, Isaías, Jeremias, porque a maioria deles era filhos de profetas, eram da tribo de Levi, destinados ao sacerdócio, porém Deus escolhe para serem profetas e aí escreverem os seus livros proféticos. E a terceira parte da Bíblia hebraica é o Ketuvim, escrito. Então, o Salmo ele está na parte dos Ketuvim, na parte dos escritos. E aí, lá na Biblioteca de Alexandria, poderíamos ter os Ketuvim com essa escrita quadrática hebraica, no qual, uma rápida leitura, nós podemos ver da direita para a esquerda, que é a forma como se escreve o hebraico, a seguinte expressão: Lamenat Seach Mitzemor Le David, que traduzido é Salmo de Davi para o cantor Mor. Bevô Elaiv Natan Hanavi Kaasher Ba El Batshava, quando o profeta Natan veio a ele. Tem aqui Natan Hanavi, Natan o profeta. Kaasher, a ele veio. Kaasher Ba, veio a ele, depois dele ter estado com Batseba, El Batshava. E aqui a expressão de Davi de arrependimento, de confissão, dizendo: Haneni Elohim Kehasedeka Kerov Rachameiha Mechae Fechai. Tem misericórdia de mim, ó Deus Elohim, segundo a tua que deixar, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, como nós não vamos ficar aqui no hebraico e sim para o grego, o que os 72 anciões fizeram com essa escrita hebraica? Trouxeram para o grego. Reis totelos, psalmos to David, significa: aqui é para os salmos de Davi. Interessante perceber que na Bíblia católica é o Salmo 50, e na Bíblia hebraica e também a nossa evangélica é o Salmo 51. Hento el ten pros auton Natan to profeten Hanika Heiserten pros Bersabé, que veio para o profeta Natan, ou para Natan, o profeta, depois que Davi esteve com Bersabé, depois que ele esteve com Batseba. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. E aqui nós vamos utilizar a Septuaginta da Bíblia Católica e a tradução em português da ARA, que é a Bíblia de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Eleison me Hotheos, tenha piedade de mim, o Releison, latino, Releison me Hotheos, tenha misericórdia, tenha piedade de mim, ó Deus.
katatomega heleos, de acordo com a sua grande, mega misericórdia ou piedade, sua, kai katatopletos, e conforme a plenitude, pletos, to oitirmon, a sua misericórdia, sua, exaleipson, e apaga, e perdoe, to hanomema, os pecados meus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Repipleion, plinon, me, rapotes hanomias, kai rapotes hamartias, catarison, me. E aqui nós vemos anomias. Anomia é a falta da lei, ou seja, a ilegalidade, a iniquidade. E nós vemos a minha iniquidade, hanomias e vemos também hamartias os meus pecados. E aqui uma palavra muito importante para o grego, que é catarse. A catarse é a expurgação, é a purificação. Então, no teatro grego, na poética do Aristóteles, ele fala que o teatro é uma forma educacional que, quando nós assistimos uma personagem, latim, persona agen, vamos para o grego, protagon, para o protagonista sofrer dentro da tragédia grega, eu me purifico, porque quando eu olho aquela cena, eu saio da apresentação, saio do espetáculo dizendo: eu não vou cometer o mesmo erro para não sofrer a mesma consequência. É isso que o teatro grego, a tragozoideia, o canto do bode, em referência a Dionísio, que era o deus do teatro na época. Mas vamos trazer aqui para a parte do comportamento humano, do ethos, da ética. Passava-se pelo momento da purificação, que é a catarse, porque havia a hamartia. Para o grego não era o pecado, era o erro trágico que desencadeava o restante da peça, o restante do enredo, da apresentação, porque existiam dois caminhos. E o personagem trágico, ele sempre vai escolher a hamartia, ele sempre vai escolher o erro, a falha, porque a partir daquela falha vai ter a consequência, e aí sim consuma-se a tragédia. E o nome desse erro, dessa falha, é hamartia. E o público, a plateia que assiste, ele fala: eu não vou cometer o mesmo erro para não sofrer a mesma consequência. Então ele sai dali educado, ele sai dali purificado, ele sai dali consciente de que aquilo ele não pode fazer. Então é isso que nós estamos vendo no Davi como uma personagem que cometeu o pecado com Batseba, de adultério, de assassinato, e aí vem Deus, através do profeta Natã,
mostrando para ele o seu erro. E aí Davi logo se arrepende. E quando ele se arrepende, ele confessa o seu pecado. E nós temos o Salmo 51, que é a oração de Davi, confessando e se arrependendo de seu pecado. Então, essa é a importância dessa palavra, hamartia e catarse. E aqui nesse versículo, purifica-me, ó Deus, do meu pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Hotiten hanomian mu. Novamente, a minha iniquidade, a minha transgressão da lei. Vamos colocar a palavra transgressão ou infração da lei. Nomos, lei, anomian, infração ou transgressão da lei. Mu, a minha transgressão. Ego, eu, gnosco, de gnosis, conhecimento. Hotiten hanomian mu ego gnosco, porque o meu pecado eu conheço. Kai re hamartia mu, e o meu pecado renopiam, apresenta-se a sua face mu, diante de mim, porque o meu pecado está diante de mim. Restindia pantos, todo ele, porque todo o meu pecado está através de mim e para mim. Eu vejo ele, eu conheço qual é ele. Olha Davi confessando, olha Davi, tem uma palavra aqui no grego que é homologen. Homologen é confessar, que vem da palavra homo, igual ou junto, e logen, de logos, dizer, falar. Então, homologar é você confirmar, é você ratificar, é você assinar. Então Davi, ele está, esse é o meu pecado, eu conheço, ele está diante de mim, então eu vou dizer, sim, esse é o meu pecado, eu assino ele, eu cometi ele, foi uma falha, foi uma transgressão. Davi, ele está confessando, ele está afirmando que ele realmente pecou. Todo ele assina embaixo todos os seus pecados. E existe uma outra palavrinha no grego, pensando também no homologen, que é o ex-homologen. O ex é o tirar para fora. É o tornar público, tornar evidente. Então Davi, ele não só assina, mas ele publica. Ele diz, realmente eu pequei. E isso gera nele uma confissão e uma metanoia. Ele fala, não vou cometer mais isso. Algumas conjecturas de literatura, seja uma literatura televisiva, uma novela, uma série, um filme, seja um livro, uma revista, diz que o arrependimento de Davi foi nunca mais ter se deitado com Batseba, nunca mais ter tido relação sexual com Batseba. A Bíblia não fala isso. A Bíblia cita uma outra personagem que é o antecessor de Davi, que é Judá, filho de Jacó ou de Israel. Lá em Gênesis, no capítulo 38, que essa personagem Judá tinha 3 filhos. 2 já eram adultos e eram maus perante os olhos de Deus, pelo que Deus os matou. Só que o primeiro tinha sido dado como marido de Tamar e não teve filhos. Daí, pela lei do levirato, uma lei judaica, deu-se o segundo filho de Jacó para ela,
e Onã. Onã também não teve filhos, porque ele não queria dar sucessão para o seu irmão mais velho. Porque a lei fala que se o filho mais velho não tem filho, o segundo casa com a mesma esposa para dar filho para o primeiro. E Onã não queria isso, pelo que Deus o matou. E o terceiro, Selá, era muito jovem. E aí Tamar foi recolhida novamente na casa de seu pai, e passou-se o tempo, Selá ficou adulto, e falou-se para Tamar que Selá já estava pronto para ser seu marido, mas Judá não queria dar Selá como marido de Tamar. E ela ficou esperando e nada de Judá. E ela estava ali, ainda sem filhos. Então, Tamar, para se resguardar, se vestiu de uma quedexá, de uma sacerdotisa cultual, uma prostituta cultual. A mãe dos meninos já tinha morrido, Judá estava sozinho, e ele se deita sem saber com a sua nora, com Tamar. E daí ela fala, ele não tem recurso naquele momento, mas tem o cajado, tem o lenço. E ele entrega esses bens para Tamar como penhor, para que quando ele tivesse algum animal, algum bem, para passar para ela pelo serviço de prostituição prestado. Passa-se um tempo, chega para os ouvidos do Judá: Judá, sua nora está grávida. Como assim? Isso não pode acontecer. Eu ainda tenho um filho para dar para ela como marido. Queimem-na! E não era nem o costume da lei queimar uma pessoa por adultério. A penalidade por adultério era o apedrejamento. E ele falou: queimem-na, mas tragam ela até aqui. Daí trouxeram para perguntar quem era que havia engravidado ela. Ela disse: é o dono desse cajado, é o dono desse bordão, é o dono desse lenço. Ele reconhece aqueles penhores como sendo dele e fala: ela é mais justa do que eu, porque quis perpetuar a minha descendência. E aí Judá toma Tamar como sua esposa, mas a Bíblia fala que eles nunca mais tiveram relação. Só que alguns, querendo fazer aí uma equiparação, diz que o arrependimento de Davi também teria nunca se deitado com Batseba, mas a Bíblia se omite em relação a isso. E aquele velho ditado hermenêutico que diz que onde a Bíblia não fala, o crente se cala. Então não podemos falar nada em relação a esse assunto. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Próximo versículo. Soí, mono. Soí é ao Senhor, a você, a ti, segunda pessoa do singular, do pronome reto. Soí, mono, apenas. Remarto, apenas contra o Senhor, e remarto vem de hamartia, apenas contra o Senhor pequei. Caitoponero, e o mal, renopiam, e o mal fiz para o Senhor, renopiam, repoiessa, vem de poieses, que é fazer, e fiz o mal perante o Senhor. Ropós, ran, de caioetes, e o justo, ou a justiça, rentóis logos, nas suas palavras, ou na sua lei. Cometi o pecado diante da justiça da sua lei. Sua. Cai niqueses. Nique é vitória.
Hento krinestai, se. E krinestai é julgar, fazer a justiça. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, ou perante a tua face, de maneira que serás tido por justo, de caiotes, no teu falar, logóis, ou pela tua lei, e puro no teu julgar, niqueses. Aqui não é nem a pureza, que seria a vitória. Aqui seria o Senhor estaria sendo vitorioso, de acordo com o julgamento, porque perante o Senhor eu pequei, perante o Senhor eu falhei, perante a sua face, foi somente ao Senhor. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Hidu gar hen hanomiais, sinelem ten kai hen hamartiais, e kisesen me remeter mu. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui embaixo, Ren hamartias e kisesen, em pecado nasci, me remeter mu, dentro de minha mãe, no ventre de minha mãe. Hidu gar haleteia, haleteia é verdade. Regapeças vem de agape, que é amor. Ta adela, caita crifia, te sofias a sabedoria, su é delossas, moi. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Rantieis me isopo. Isopo seria uma espécie de algodão, de algum pano, algum tecido para limpar, para purificar. Kai catarises tesomai, vem de catarse, purificação. Plineis me cai hiperkiona, leucan tesomai. Leucan é branco. Daí que vem a palavra leuquemias, sangue branco, que é a leucemia, a doença que atinge o glóbulo branco. Isopo, que é o algodão. Cataris tesomai, que é a catarse, a purificação. E leucai tesomai, que é o branco. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Hakutieis, vem de acústica, ouvir. Me hagaliasi, a galhardia é uma palavra pouco usada, mas que existe no português. A galhardia é a alegria. Kai eufrosinem, eufrosinem é a prudência. A galia sontai, a alegria novamente. Rosta tetapeinômena, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Apostrepso, da mesma palavra do apóstolo, da epístola, que é enviar, que é mandar, que é levar para longe, retirar. To prosopon, da prosopopeia, do rosto, da face. Su, então retira da sua face. Rapoto hamartion, mu, o meu pecado.
lança-te diante da tua face o meu pecado. Cai passas e todo das anomias e toda transgressão minha exalepson apaga. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cardian, coração. Cataran, Ktiso, Remoi, Hotheos. Cardian, Catarasan, Ktison, Remoi, Hotheos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse Cataran também é do catarse. Coração puro. Caipneuma, Heltes, e o Espírito em Cainison, rentois, em catois mu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E esse renova está aqui na palavra em Cainison, porque a palavra kainé é novo, assim como é o nosso Kainé de Ateké, a nova aliança, o Novo Testamento. Perceba que aqui Davi está dizendo para Deus dar um espírito renovado para ele, fazer uma nova aliança com ele, fazer um novo testamento com ele. Em Cainison, renovar, um espírito renovado. Me aporipses me rapó tu prosopon su kaitopneuma to hagion su me antaneles hap emu. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Presença, face, prosopon, sua face. E rapó é retirar. Me raporipses, não retires. Me, a mim, rapotu prosopulso, da tua face. Cai top neuma, torragio, e o Espírito de santidade. O Espírito, o Santo. Seu Espírito Santo. Me antaneles ab remu. E não retires de mim o teu Espírito Santo ou teu Espírito de santidade. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Rapodos, que é caminho, moi, tem a galia sim, novamente a galhardia, que é a alegria, o júbilo, o contentamento. Então me coloque de novo na alegria. Tu, soterio. Soterio tem a ver com soter, que é salvação. Nós já falamos outras vezes que o nome como Cristo, que significa ungido ou escolhido, em grego, de Mashiach no hebraico, é Jesus Christos Soter. São as iniciais de Ictis. Ictis é peixe, e peixe é o símbolo do cristianismo. Quando os primeiros cristãos eles se identificavam, para um saber que o outro era cristão, dizem que desenhavam com o pé na areia o desenho de um peixe para dizer: eu também sou cristão. E já pagava com medo dos judeus e do Império Romano. O peixe no grego é Ictis. E Ictis é formado pelas letras I, C, T, I, S. Ictis. Tanto que hoje quem trabalha com peixe, a piscicultura, é a ictiologia, o estudo dos peixes. I de Jesus,
C de Christos, T de Theos, I de Huios e S de Soter. Jesus Christus Theos Huios Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Soter, Salvador. E também, uma curiosidade, no Brasil nós temos um estado chamado Bahia, Bahia de Todos os Santos. Santos, Águios. E qual é a capital da Bahia? Salvador, cidade de Salvador. Como é cidade no grego? Polis. Como é Salvador no grego? Soter. Polis, Soter. Que nasce na cidade de Salvador, Sotero, Poli, Tano. Então, Soterio é Salvador. A sua salvação. Olha que a trindade, que é algo tão maravilhoso. Primeiro ele fala, não retire de mim o teu Espírito Santo e não retire de mim a tua salvação. Davi está falando com Deus, primeira pessoa da trindade. Ele cita a terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo. E aqui ele cita a segunda pessoa da trindade, que é o Salvador, o Filho, Jesus Cristo. Kai pneumati, hegemonico, sterison me, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Pneumati. Amém, irmãos? Essa é a primeira parte dessa lição, que é de Salmos de número. Lembrando que Salmo não tem capítulo e nem versículo. É número, que cada salmo, cada capítulo é um hino, é uma música cantada ainda hoje pelo povo de Israel, escrita no hebraico em forma de poesia. Então não são capítulos, são salmos. Salmo de número 1, Salmo de número 2, Salmo de número 51. E por ser uma poesia, não tem versículo, tem verso. Poesia tem verso. Então é o Salmo de número 51, verso 14. Estava lá na Biblioteca de Alexandria, em hebraico, e na Septuaginta, em grego. Agora vamos para o Novo Testamento, em que João corrobora com todo esse desejo de resgate espiritual do homem pecador, do desejo de não sair da presença de Deus. Ontem tivemos uma pregação maravilhosa com o culto, com a diaconia da igreja e o nosso maestro, o irmão Eliabe Azevedo, utilizado como vaso nas mãos de Deus, falando justamente sobre o momento em que Deus ele rejeita Saul e vai ungir Davi através da vida do profeta Samuel. E ali ele fala, o pregador, o presbítero Eliabe, nosso maestro da banda, do coral, e nosso coordenador da aula de música, no qual estou dando aula todo sábado, ele falou que quando Saul pecou, Saul pediu para Samuel para, como último ato de seu governo, de seu reino, ser honrado pelo povo e pelos anciãos. E Davi, quando peca perante o outro profeta, o profeta Natã, ele fala: eu posso perder reino, posso perder família, posso perder tudo, mas não perco o Espírito Santo,
não perco a salvação, não perco a presença de Deus. Um homem, Saul, que foi ungido como rei na época em que perdia as jumentas de seu pai. Davi, homem ungido como rei na época em que ele cuidava das ovelhas de seu pai. Então, se um perdeu, o outro cuidava. Se um era um animal arisco, o outro cuidava de um animal manso. Se um foi ungido com vaso feito pelas mãos humanas, o outro foi ungido com chifre feito pelas mãos de Deus. Se com o vaso o vaso é um produto facilmente feito com a modelagem do barro, você pega o barro e molda o vaso. O outro, você sacrifica o animal para obter dele o chifre. Ou seja, é necessário um sacrifício, é necessário uma entrega. Então nós vemos as diferenças entre Saul e Davi. Só que o que mais chamou a atenção foi quando os dois pecaram. Saul se preocupou com o seu reino. Davi se preocupou com o reino de Deus. Saul queria ser honrado perante os anciãos e perante o povo. Davi não queria perder a presença de Deus, não queria perder a salvação e não queria perder o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos agora para a primeira epístola de João. A revista Lições Bíblicas coloca apenas os versículos 8, 9 e 10. Mas nós vamos fazer um estudo um pouco mais abrangente desde o versículo 5, que é o versículo introdutório dessa passagem. O que diz 1 João, capítulo 1, versículo 5. E é esta a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então eu ouvi essa mensagem e eu anuncio essa mensagem. E aí aquele jogo de palavras, da lógica, que existe a premissa A, a premissa B e a conclusão. Desde o versículo 6 até o primeiro versículo do capítulo 2. Versículo 6 do capítulo 1 ao primeiro versículo do capítulo 2. Vamos lá então. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Premissa A: temos comunhão com Ele. Premissa B: andamos nas trevas. Logo, nós não praticamos a verdade. Se tivermos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, não praticamos a verdade. O versículo 7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Logo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, novamente, ele começa
o paradigma dele, o modelo dele é: Deus é luz e não há nele treva alguma. Agora, se dissemos que temos comunhão e andamos nas trevas, não praticamos a verdade, somos mentirosos. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, logo temos comunhão uns com os outros. Logo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Lembra que Davi falou que Deus se alegra na verdade? E Davi, em nenhum momento ele falou: não, mas eu sou rei, eu posso pecar. Estou fazendo a faculdade de Direito, e na história do direito, na história do direito constitucional, nós vemos que existia no passado a irresponsabilidade do rei, que é aquele que podia julgar sem responder por isso irresponsabilidade, e não responsa, responder. Ele podia agir arbitrariamente porque ele era rei. E aí nós vemos lá nas culturas da antiguidade o Horus vivo, a encarnação de Baal, eles assumindo uma forma, Augustus, César, assumindo uma forma de Deus. E aí, para justificar que eles podiam fazer o que quisessem sem precisar dar conta para ninguém, sem precisar responder pelos seus erros, porque não era erro. Só que aqui nós vemos Davi dizendo que mesmo sendo rei, mesmo sendo o escolhido de Deus, homem segundo o coração de Deus, ele peca e ele confessa e ele se arrepende. Uma postura nada usual para os reis de sua época. Só que João fala que se afirmarmos que estamos sem pecado, nós estamos nos enganando. E qual é a palavra grega para engano? Planeta. Planetes. Enganar a nós mesmos. E a verdade, aletheia, não está em nós. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Realtos a nós mesmos. Planao, planeta, erro, levar pelo caminho errado, desencaminhar, defraudar. Ren, dentro, ou em, internamente, um fator determinante. Rean, se, e essa palavrinha do sofisma, da lógica, das proposições. Rean, reipomen, roti. Reipó é o diga, ou dizer. Roti, hamartian, hut é comem. Se nós dissermos que o pecado nós não temos, realtos a nós mesmos, planomen, de planeta, negamos, estamos nos enganando. Cai e rei haleteia, e a verdade, huk resti en remi, e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, aí Davi, nosso grande exemplo, nosso grande hipodeigma, paradigma de confissão de pecados. É claro que quem mais nos orienta, quem mais nos ensina a confessar o pecado é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nunca pecou. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Porém, na oração do Pai Nosso,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o que Jesus nos ensina? Perdoai os nossos pecados. Então Jesus fala: confessa o teu pecado e deixa. Abandona o teu pecado. Faça como Davi fez. Pecou, mas não ficou no pecado. Ele se arrependeu do seu pecado e deixou o seu pecado. Confessa o teu pecado e deixa. E João, o apóstolo do amor, um dos 12, fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, pistes de Caios, para perdoar os nossos pecados. O Senhor Jesus jamais teria nos ensinado a pedir perdão ao Pai, Pai Nosso, pelos nossos pecados, se Ele não afiançasse, se Ele não garantisse que o Pai perdoa o pecado. Ele só nos ensina a pedir perdão porque Ele sabe que o Pai é perdoador. Que bênção, que glória! Confessa o teu pecado, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, catar-se de toda injustiça. Hanomema, Hadikia, Hamartia. E aqui novamente a palavra homologomen. Homo, junto, logomen, dizer. Subjuntivo de logeo, dizer. Conferir com homos, que é junto, do mesmo modo, mais logos, que é o verbo, a palavra, dizer, o discurso. Confessar abertamente algo ou confessar se por algo ou por confessar-se por algo ou por alguém. Admitir, confessar algo. Homologuei é confessar, e rex homologuei é confessar publicamente e abertamente. E aí, como nós estamos trazendo um pouco da fonte católica, nós vemos lá na Igreja Católica Apostólica Romana, e não sei se existem outras denominações religiosas, que existe uma parte perto do altar, que é um cubículo dividido em duas partes, uma em que fica o padre sentado e outra em que fica o confessor. E o nome daquele cômodo de madeira, geralmente, é o confessionário, porque o católico ele tem essa prática de confessar, falando para o padre aquilo que ele fez. E isso é tão importante dentro do direito, dentro do ordenamento jurídico, que aquilo que o padre ouve, mesmo que tenha sido um crime, que tenha sido algo infracional, o padre que ouviu aquele pecado, aquele crime, ele não pode servir como testemunha, ele não pode servir como depoente, porque ele está sob o segredo de confissão. É algo que a igreja, preservada pelo Estado, permite que faça, que é o sacerdote, que é o representante de Deus, ouvir o pecador, ouvir o confessor, dentro de um confessionário, e aquilo que ele ouve ser um segredo de confissão. Não pode nem ser usado perante um juiz como prova de algo, porque dentro do seu sacerdócio, dentro do seu juramento, de sua ordenação, ele fez o juramento de segredo de confissão. É claro que nós, os evangélicos, não temos isso, mas antigamente até inclusive tinha
Precisava chegar para o pastor, eu fiz isso, isso e aquilo. E daí a igreja evangélica partia para um outro lado. O padre, após ouvir a confissão, ele dava uma penitência. E a pessoa pagava aquela penitência. O pastor, ao ouvir aquela confissão, ele disciplinava. Ele afastava aquela pessoa do rol de membros. Aquela pessoa não podia mais cantar, não podia fazer mais parte de nenhum conjunto, não podia mais pregar, não podia mais ensinar. Passava por um período de disciplina até acertar a sua situação, ou até dar um tempo o qual o ministério acreditava que nesse tempo ele refletia e tinha uma oportunidade de se renovar. É claro que ele precisava continuar indo na igreja, precisava continuar servindo a Deus, mas sem as suas oportunidades, até o momento que ele voltasse para a membresia, para a comunhão. Então a confissão católica gerava penitência, a confissão evangélica gerava a disciplina, porque o evangélico ele parte do princípio que o pai corrige ou disciplina o filho a quem ele ama. E no grego, em Hebreus, essa disciplina tem o mesmo significado da escola grega, que é a paideia, a educação, servia como uma forma educacional. Existem algumas religiões que acreditam que a pessoa ela se aproxima da graça, porque Deus a chamou para fazer parte da salvação. E aí nós temos uma doutrina mais calvinista. No momento em que Deus a chama para a sua graça, ele precisa sentir a alegria do batismo. Então, de testemunhado, ele passa a ser um membro, passa a ser batizado. E como ele foi iluminado, como ele achou o caminho, é uma teoria, uma doutrina. Ele está na comunhão, ele está na luz, ele está na verdade. E se ele cair, até se ele pedir um hino, nós não vamos tocar esse hino porque esse irmão não faz parte da comunhão. E quando é que essa pessoa pode voltar para a comunhão? Nunca mais. Caiu, permanece caído. Então são formas de entender a confissão do pecado, seja pela penitência, seja por um período de disciplina, seja por não ter mais oportunidade da membresia, da comunhão. Cada igreja, cada doutrina, cada denominação religiosa possui uma forma de entendimento, no qual se baseia as suas práticas religiosas em cima desses dogmas criados pelos próprios homens como forma de entendimento e interpretação da Bíblia. Qual está certa? Não estou aqui para julgar. Ina, de modo que efeito a expressão de seu ser confiável e justo. Por que Deus é confiável e justo? Porque Deus é fiel e justo. É uma consequência. Por que Deus perdoa? Porque Ele é fiel e justo. Então esse ina é uma expressão de que Ele faz porque Ele é. É uma ligação. Uma consecução, né? Uma consequência. Rafé, de riemi. Rafé em si, perdoar. Catarice, que é purificar. Nós temos ali no sul da Rússia, teve uma época, os cátaros, que era um povo que estava se rebelando contra a corrupção religiosa que existiu durante a história da igreja, e eles se sentiam purificados, os cátaros. Da mesma forma que temos aí o nome Catarina, que significa a pura, a purificada.
Hadikia, ha, prefixo de negação. Dikia ou dikaiosine é justiça. Então, não justiça. Ilegalidade, porque não está de acordo com a legalidade, com a justiça, e por isso a injustiça. Rean homologomen tas hamartias, remon pistos, restin kai dikaios. Rina hafé remin tas hamartias, kai catarice remas rapó passes radiquias. Real homologome, se confessarmos, tas hamartias remon, os nossos pecados, pistos, fiel, restim é ele, cai de caios, é justo, porque fiel é ele e justo, rina, rafé, para perdoar, remin das hamartias, os nossos pecados, cai catarice, e perdoar, remas, a nós, e purificar, a nós, rapó passes adiquias, e nos purificar de toda a injustiça, a ilegalidade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:10, terminando esse primeiro capítulo. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, novamente o se, qual é a consequência? Fazemos de Deus um mentiroso. E Deus é mentiroso, irmãos? Sendo Jesus mesmo em João no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, então ande nesse caminho. Qual é o título da nossa revista? A carreira ou o caminho que nos está proposto. Se começarmos a andar nesse caminho, precisamos confessar os nossos pecados e arrependermos-nos deles. Porque aí nós encontraremos com Deus, e Deus é a verdade. Se quisermos trilhar esse caminho e falar que nós não temos pecado, nós não andaremos com Deus, porque Deus é a verdade. E se falarmos que não temos pecado, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. E a sua palavra, e a Bíblia, tudo aquilo que está escrito aqui, não está em nós. É apenas um livro histórico. Mas ele tem que ser um guia. Leia o Salmo 119, verso por verso. Cada verso fala o que é a palavra de Deus para a vida do crente. Mas, não, eu não tenho pecado. Eu não preciso de Deus para me perdoar dos meus pecados. Mentira. Você é pecador. Confessa, arrependa e deixe. E aí sim a sua palavra estará em nós. E se a palavra de Deus estiver em nós, e nós estivermos nele, pediremos o que quisermos e ele nos concederá. Nós não seremos mais chamados de servos, mas sim de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo conhece a vontade do outro. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. E assim vocês também serão conhecidos como meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Então a palavra de Deus estará em nós, porque acreditamos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não mentiroso, e reconhecendo o plano de salvação através do seu Filho amado Jesus Cristo, mas para reconhecer que nós precisamos ser salvos, precisamos reconhecer que estamos afundando.
Um banhista na praia, ele não vai gritar para o salva-vidas se ele estiver se divertindo, se ele estiver achando tudo normal. Mas no momento em que ele perde o seu equilíbrio dentro do mar, no momento em que ele percebe que ele vai se afogar, é que ele grita: socorro! E aí, nós, quando estamos reconhecendo que somos pecadores, Jesus, Hoshiana, Jesus, Soter, Jesus, me salva. Porque eu reconheci o meu pecado e preciso de um Salvador, que é Jesus Cristo. Remartekame vem de hamartano, que é o pecar. Se dissermos que nós não pecamos, dissermos que estamos sem culpa, somos inocentes. Eu fiz isso, mas eu sou inocente, eu não tenho culpa de nada. Eu fiz porque todo mundo faz, a sociedade é assim. Eu fiz porque eu sou homem, e o meu instinto é assim, a minha natureza é assim. Eu fiz porque os meus pais fizeram. Se eu estou bebendo é porque o meu pai bebeu, faz parte da minha genética. Mentira, irmãos. Se eu sou agressivo, violento, é porque eu vi o meu pai fazendo isso. Cai lá no pecado de Adão e Eva. Você está fazendo isso porque você é pecador. E você precisa tomar uma atitude. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso começar a ter uma vida nova. Eu só tenho uma vida nova se eu estiver em Cristo Jesus e seguir a sua palavra e cumprir a sua vontade. E aí ele é fiel e justo para nos perdoar e para apagar os nossos pecados. Começarmos a seguir a lei de Deus. Se dissermos que não temos pecado, somos pseuistes. Pseudomai. Mentir. Mentiroso. O que é um pseudônimo? É um apelido. Não é o seu nome de verdade. É o nome que deram para você. É o nome falso. Falso. Pseudo é falso. Lá na época da ditadura militar, quem escrevia alguma coisa ou compunha uma música mais crítica ao governo, ele não usava o nome dele. Ele colocava um pseudônimo. Quem que é essa pessoa? Quem está assinando essa música? Quem está assinando esse livro? Não sabemos. Colocou pseudônimo. Porque se colocasse o nome verdadeiro, o nome real, essa pessoa seria perseguida, seria torturada, seria morta. Não somente essa pessoa, mas a sua própria família. Então usava-se um pseudônimo, um nome mentiroso, um nome fake. Hoje está muito na moda. O fake, que é a mentira, que é o falso. Então você se tornará falso se falar que está sem pecado. Se dissermos que não temos pecados, pseisten, poiumen, fazemos mentiroso. Hauton, fazemos ele mentiroso. Kai hologos, e a sua palavra, logos, autu, a sua palavra, hut estin henemim, e a sua palavra não estará em nós. Se dissermos que não temos pecados, fazemos ele mentiroso, e as palavras dele não estão em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o mentiroso. Você vê que no grego não tem Deus, no grego tem Hauton, ele. Fazemos porque, olha a reverência de João a escrever esse versículo. João não consegue, pelo temor a Deus, colocar na mesma frase a palavra Deus e a palavra mentiroso, como se fosse um adjetivo de Deus. Então ele fala, fazemos ele mentiroso.
Ah, mas ele está falando que Deus não é mentiroso. Ele nem coloca essa possibilidade de escrever Deus e escrever mentiroso junto. Ele coloca ele mentiroso. Sabe onde aparece esse tipo de reverência? João era judeu. Na fala da mulher de Jó. Quando a mulher de Jó fala: o que mais Deus poderia dar para você? Amaldiçoa a Deus e morra. É isso que está na Bíblia em português. Mas o judeu, quem escreveu Jó? Foi Eliú? Foi Moisés? Foi Salomão? Não sabemos. Mas amaldiçoar Deus não é o que está escrito, não é o que o judeu sente. Nem na hora de escrever, nós não podemos escrever isso. Então o que vamos colocar? Barak Elohim. Abençoa Deus. Ué, mas não está pedindo para amaldiçoar? Sim, mas nesse sentido do abençoar, ou bem dizer, melhor dizendo, bem dizer, seria mais no sentido de Deus não vai te dar mais nada. Agradeça a Ele e morra. Bendiga o nome dele e morra. Só que o sentido irônico por trás da palavra barak, que é abençoar, é maldizer, amaldiçoar. Por isso que nós vemos no hebraico Barak Elohim, abençoe Deus, e nós vemos no português amaldiçoa Deus e morra. Barak Elohim Vemut. Porque não dá para escrever amaldiçoar e Deus no mesmo versículo. Do mesmo jeito que não dá para escrever Deus e mentiroso no mesmo versículo. Então aqui João escreve Poiume Hauton. Pseustes Poiume Hauton. Fazemos ele mentiroso. Mas o Almeida fala: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E aqui, irmãos, eu quero só deixar mais um último versículo, completando esse C, que é 1 João capítulo 2, versículo 1. Mas o que fazer então, irmão André? Preciso confessar o pecado? Preciso deixar o pecado? João, ele dá a resposta. Em 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se você está em Deus, você é luz. E se, ou mas se, alguém pecar, temos um advogado. E a importância do entendimento do direito, principalmente do direito processual e constitucional, que fala que nós não vamos produzir provas contra nós mesmos. Por isso que a pessoa acusada tem direito de ficar calada e falar apenas na presença de um advogado. E quem é o nosso advogado? Está lá, se eu não me engano, no artigo 144, que o advogado, a função do advogado é indispensável para a justiça. E o nosso advogado é Jesus Cristo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Aqui o Pai é o juiz, Jesus Cristo é o advogado. Para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E na ética da
advocacia, no estatuto da advocacia, fala que precisa haver uma confiança entre o acusado e o advogado, para que o advogado possa ouvir toda a declaração do réu e elaborar a sua tese para defendê-lo diante do juiz. E esse é o papel de Jesus Cristo. Só que o advogado, ele pode declinar, renunciar o seu patronato perante aquele réu, se o réu não for contar toda a verdade para ele ou estiver escondendo alguma coisa. Ele fala: não posso defender você porque você não está sendo sincero comigo. Você não está sendo leal. Você não está confiando em mim. Eu preciso que você fale tudo o que aconteceu. Eu preciso que você exponha para mim toda a sua situação para que eu possa criar uma tese e defender você perante o juiz. E é justamente isso que Jesus faz. Só que para que Jesus possa ser o nosso advogado e nos defender perante o Pai, que é o juiz, nós precisamos confessar tudo para Ele. Para que Jesus chegue para o Pai e fale: estou aqui, Pai, representando o André, representando a pessoa tal, o homem tal, a mulher tal, e eu quero que o Senhor o perdoe. Eu quero que o Senhor o purifique. Então nós confessamos para Cristo, que é o nosso advogado. Só que lá, na nossa petição inicial, no direito estudamos muito a petição inicial, colocamos o nome das partes, que é o nome do autor, o nome do réu, a qualificação das partes, a nossa situação, se é estado civil, endereço, profissão, e o nosso pedido. Colocamos ali o nosso relatório, o nosso, que é a qualificação, o fato, e na petição precisamos colocar o nosso pedido. E nesse pedido inicial, petição inicial, ela não é direcionada para o advogado. Ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, nós pedimos para o juiz, subscrevendo o advogado tal, e coloca o número da OAB nesse advogado. Então, na petição inicial, pedimos para o juiz. Mas quem protocola no tribunal, no fórum, e apresenta para o juiz é o advogado. Então, para quem que nós pedimos perdão? Para o juiz. Pedimos perdão para Deus. Mas para quem nós confiamos e confessamos? Para o advogado. Para que o advogado intermedie aquilo que eu cometi de infração para o juiz, para que eu possa receber aí uma absolvição. Então, Jesus é o advogado. Para Jesus, eu confesso. E para o Pai, eu peço perdão. Pensando no direito, pensando no mundo jurídico, seria mais ou menos isso. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é a fiança dos nossos pecados. Jesus é aquele que, Pai, já paguei por ele, já paguei por esse pecado. Isaías 53 fala que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Vamos ver aqui Isaías 53. Verdadeiramente, ele tomou sobre si
as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aqui sarados no sentido de perdoados. E nós vemos aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então o sará de Isaías capítulo 53 é o mesmo que perdoar em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Amém, irmãos? Que Deus possa falar e venha a falar melhor no coração de cada crente, e que essa palavra seja uma palavra de ensinamento, mas também de evangelismo, para que nós possamos conhecer o Evangelho, confessar os nossos pecados, arrepender e começar a seguir uma vida nova com Cristo Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é uma mensagem muito importante. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, entrarei e farei nele morada. Então estamos batendo aqui com essa porta desse canal do YouTube. Abra o teu coração para receber a mensagem, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Estamos aqui com as nossas referências da Bíblia online, Aleppo Codex, Nova Versão Internacional e Textos Receptus, e também a Almeida Revista Atualizada, a versão ARA, a Bíblia Católica online, onde nós tiramos a Septuaginta, a revista Carreira que nos está proposta, do pastor e comentarista Osiel Gomes, a nova chave linguística do Novo Testamento grego de Mateus Apocalipse, o dicionário ou léxico grego do Novo Testamento, de Edward Robinson, e o grego do Novo Testamento para iniciantes, de Gresham Machen, ambos aí do século XIX. Também o Guia de Conversação do Grego, de Eve e Lalita Marco Polo, e a edição trilingüe de Luiz Saião, o Novo Testamento trilingüe. Deus abençoe a cada um e até a próxima aula. Amém.